tá? Bem, eu acabei me perdendo aqui no compartilhamento da tela, vou estar compartilhando de novo aqui, tinha parado, tá? Então, aí hoje eu quero encerrar com vocês essa parte aí, ó, que eu quero, o que é que eu quero? Eu quero falar justamente do Teorema de Tales, que eu dei uma prova na aula passada, né, a prova moderna e tal, e hoje eu quero, né, falar a prova mais antiga que chegou até a gente, que está nos elementos de Euclides. E mais uma vez eu falo, gente, né, deem uma passada de olho, né, leiam lá os elementos de Euclides, tá, que sabe, é muito interessante, tá, os elementos lá, que é o que a gente tem de mais antigo de matemática, de demonstrações matemáticas, né, que é o que traz as coisas de Tales e Pitágoras, os elementos de Euclides, tá bom? E aí hoje eu vou estar trazendo o teorema de Tales dos elementos de Euclides, né, após ali a nossa demonstração moderna, né, que usa aquela ideia de limite, né, tal. E a prova do teorema de Tales, que está nos elementos de Euclides, usa um cálculo feito usando área. É uma prova linda, maravilhosa, vocês vão ver. E tem a prova do teorema de Pitágoras também, que usa a área, né, técnicas de área, né, para resolver, que é uma prova linda também, tá? E aí tem, inclusive, e depois dessa demonstração tem dezenas de demonstrações. Inclusive tem um livro que é só sobre demonstrações do Teorema de Pitágoras. Eu vou ver se eu encontro ele. Tem muitos anos que eu vi esse livro. Acho que são 100 demonstrações do Teorema de Pitágoras. Uma delas que eu destaco, né, que eu lembro que me chamou muita atenção, é a prova do Leonardo da Vinci. Tá? Inclusive eu peguei a figurinha aqui, eu vou estar mostrando para vocês aqui essa prova. E tem outras provas, tá? Acho que teve um presidente americano, não lembro qual, que deu uma prova muito bonita também, elegante, tá? E aí bem, e aí na internet vocês vão achar um monte de demonstrações. Mas assim, cabe aqui destacar qual é a demonstração que está no teorema nos elementos de Euclides, tá? Então, vamos aqui para o nosso elemento. Então eu estou aqui com os elementos de Euclides, tá? E para ser mais exato, deixa eu ver, eu estou aqui no livro 6, tá? No livro 6 dos elementos de Euclides. Lembrando que são 13 livros, né? Então estou no livro 6, na proposição 2 do livro 6. Eu quero deixar registrado aqui, gente, um detalhe importante, tá? Que é o seguinte. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Ah, ela está compartilhada, tá. Observem comigo aqui vocês, gente, olha só. Não sei se vocês repararam, eu vou dar uma passada aqui rápida, aqui, só para vocês olharem aqui, ó. É uma observação, tá? Que eu quero fazer. Olhem aqui os elementos de Euclides, como é que é, ó. Tem uma coisa interessante que não aparece aqui nos elementos de Euclides, tá? Se vocês notarem, gente, não tem números aqui. Não tem nenhum número, tá? Esses números que tem essas numerações, e aí eu quero falar assim, ó, os únicos números que aparecem aqui são esses números aqui, ok? E são esses números das páginas, né? Claro que é do livro que não pertence, né? Isso aqui é uma organização moderna. Mas os elementos, as demonstrações, e eu posso até mudar aqui, ó, e ir para um outro lugar aqui, ó, aqui onde ele fala de teoria dos números, né? Achar o quarto apótomo. Então não tem números aqui, ó, nas demonstrações dos elementos de Euclides. E por que, gente? Porque, então, o que é legal de conhecer a história, né? Um pouco da história, é justamente para você notar e conectar algumas coisas, tá? Então, o que acontece aqui com os elementos de Euclides? O elemento de Euclides, ele data de 300, em torno de 300 a.C. ali, tá? E 300 a.C., gente, não existia a numeração indo-arábica ainda, tá? Ela não estava, né? Ela é bem depois de Cristo, tá? Ali 600, 800 anos
depois de Cristo. Essas numerações que a gente, né, a numeração posicional de tantos números, né, esses números de 1 a 9, né, de 0 até 9, e a posição decimal, né, que é a notação decimal, de usar esses 10 números para representar qualquer número, e cada vez que o número se desloca para a esquerda, ele é multiplicado por 10, né? Então essa coisa surgiu muito depois de Cristo, gente. Então aqui em torno de 300 a.C., o que se tinha aí eram os algarismos romanos, tá? Que não eram usados geralmente para contar grandes números, fazer operações, porque de fato é uma numeração, né, horrível, porque ela não é posicional, de certa forma, não envolve potência, ela não tem um cálculo, né, relacionado a ela. Então, basicamente, ela é de quantidade, ela tem uns símbolos que representam as quantidades e a gente vai agregando essas quantidades ali, juntando, né? Então, tem um símbolo para 500, um para 1000, e se o símbolo aparece ali, tal, você vai somando as coisas ali e vai surgindo ali a quantidade, né, que você quer, tá? E aí o que acontece? E tinha a notação, então o que tinha aqui? Tinha a notação cuneiforme lá dos babilônicos, tinha já a notação romana, né, a numeração romana, e tinha a numeração egípcia, né? É o que chegou a Euclides, né? É o que tinha ali Euclides, né? A disposição de Euclides. E simplesmente ele escreveu todos esses livros não usando nenhuma dessas numerações, tá? Nas demonstrações, né? Então ele se referia às quantidades pelo nome que os números tinham: 2, 3, 1/3, a metade, o dobro, que é a igualdade, né? Que é igual à proporcionalidade. Então ele, usando isso aí, ele foi e escreveu aí os elementos, né? Tá? Então essa observação que eu queria estar trazendo para vocês aí, que realmente, ó, se vocês passarem aqui, não tem. Então, é porque realmente a numeração indo-arábica, né, que é o nosso aqui, ó, né, o 3, o 0, o 8, isso não existia nessa época, esses símbolos aqui para representar, e nem a forma de representar os números, né, como a gente tem hoje, tá? Então, e mesmo assim, né, você lê isso aqui, compreende tudo. É claro que a leitura não é totalmente igual ao que a gente vê hoje, né? Tem hoje, então é uma leitura um pouco difícil, tá? Não impossível, tá? De interpretar, a forma de falar, tudinho, mas dá para entender, tá bom? E aí eu quero, né? Então tá lendo aqui para vocês, não lendo, né? Eu vou deixar para vocês lerem. Eu já vou dar a prova aqui, que, né, eu já li, já tenho a ideia do que Euclides escreveu aqui sobre o teorema de o que a gente chama hoje atribui a Tales, né? Então, o famoso teorema, né, que recebe o nome de teorema de Tales, é de que se a gente pega um triângulo ABC, aí a gente traça uma reta paralela a um dos lados dele, digamos aqui, né, nessa posição aqui, a gente traçou um segmento, né, com extremos, né, que corta os dois lados dele paralelo à base. Então, essa reta que cortou os dois lados, no caso cortou o lado AB e o lado AC, vai dividir esses lados em partes, né, proporcionais. Proporcionais o quê? Ó? Então, o quanto esse pedacinho de baixo é do pedacinho de cima, a mesma coisa acontece com o lado direito, né? Então, se isso aqui for 1/3 se o BD for 1/3 do AD, a mesma coisa acontece com o lado direito. Esse pedacinho aqui, mesmo tendo uma medida diferente desse, mas a proporcionalidade é a mesma. Isso aqui vai ser 1/3 do segmento de cima, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de o teorema de Tales, né? Aí você fala assim, professor, mas lá no Tales tem aquele negócio de paralela, né? Que não é as paralelas cortadas pelas transversais, é o mesmo resultado, tá? As coisas são equivalentes, tá? É como se nesse, deixa eu dar fazer esse comentário com vocês, porque se você coloca na internet, né, aparecem duas versões do teorema de Tales. Uma é essa daqui, tá? Que é cortada aqui por, né? Se você tem retas paralelas
cortadas por duas transversais, digamos 3 retas, então esse comprimento sobre esse, né, vai ser igual a esse comprimento sobre esse aqui. Tá? Então, A sobre B é igual a X sobre Y. Tá? Esse resultado ele é equivalente a esse aqui, ó, que se você tem um triângulo, que é o que está né, lá nos elementos de Euclides. Se você tem um triângulo e você traça uma paralela a um dos lados do triângulo, assim, assim ou assim, nesse caso eu vou traçar, eu coloquei numa posição em que a gente tenha a noção de base, aí eu vou traçar uma paralela aqui a uma das bases. Então, essa reta divide os lados do triângulo, né? Então, se isso aqui mede A, isso aqui mede B, tá? Isso aqui mede X, isso aqui mede Y, essa divisão, ela é proporcional, tá? Então, ela tem a mesma proporção. Então, A sobre B vai ser igual a X sobre Y, tá bom? E por que esses resultados são iguais? Bem, porque um implica no outro, tá? Um implica no outro. Então, vamos provar que esse das retas paralelas implica nesse aqui, por exemplo. Então, eu vou assumir que isso aqui é verdade, tá? Se eu tiver 3 retas paralelas, né? Então, e com duas transversais, as transversais dividem as paralelas em partes proporcionais, né? Na mesma proporção. Vamos provar isso aqui, ó. Então, eu vou provar que o esquerdo implica no direito. Então, é só você imaginar o seguinte, ó. Temos esse triângulo, né? Eu tracei uma paralela aqui, aí eu dividi os dois lados em A, B, e X e Y. Só que por esse ponto eu posso, né, ó, dada essa reta aqui e um ponto fora dela, eu posso traçar uma paralela aqui, ó. Tá? E aí eu tenho, né, e posso prolongar essa base aqui, ó. E aqui eu tenho 3 retas paralelas. É como se os lados do triângulo, né, servissem de transversais, ó, a essas 3 retas paralelas aqui, ó. Tá? E por esse resultado aqui, ó, o que é que a gente obtém? É direto, né? É só usar isso aqui, ó. Agora a gente tem 3 paralelas cortadas por 2 transversais, que são os prolongamentos dos lados do triângulo. E, portanto, né, por esse resultado, A sobre B é igual a X sobre Y, que é o que a gente queria. Tá? E, por outro lado, né, se a gente assume essa coisa de triângulo aqui, a gente consegue provar esse resultado aqui, ó. Como? Então, vamos assumir que se a gente tem um triângulo, né, cortado, né, por uma reta paralela a um dos lados, essa reta divide os lados, né, em partes igualmente proporcionais. Tá? Então, A sobre B é igual a X sobre Y. Isso aqui é verdade, a gente quer provar isso aqui agora. Vamos lá. E aí, o que a gente faz é o seguinte, ó, por esse ponto aqui, ó, a gente traça uma paralela. Traça uma paralela. Observe, a gente tem 3 o problema original, são 3 paralelas cortadas por 2 transversais. Tá? E aí a gente quer provar que A sobre B é igual a X sobre Y. Então, usando esse resultado aqui, ó. Tá? Agora isso aqui é verdade, a gente quer provar isso aqui, ó. E aí o que é que a gente faz? Por esse ponto traça uma paralela, então essa paralela vem para cá. Isso aqui nada mais é só para transferir essas medidas para cá, né? Porque agora isso aqui é um paralelogramo, ó, porque essa reta é paralela a essa, e eu tracei essa paralela a essa. Então, num paralelogramo, os lados opostos são côngruos. Então, essa medida vem para cá, esse Azinho vem para cá, e esse Bzinho vem para cá. Tá? E aí, o que acontece? Né? A gente pode agora abandonar isso aqui, ó, e a gente está diante de quê? A gente está diante de um triângulo. Né? A gente pode até abandonar essa reta aqui, ó, paralela. Né? Porque as medidas que a gente tem interesse em concluir, né, essas frações, elas já estão aqui, ó, envolvidas num triângulo, tá? Em que a gente tem, surgem a partir do corte de uma reta que é paralela a uma das bases. Então, por esse resultado aqui nosso, a gente, né, conclui isso aqui, ó, que A sobre B é igual a X sobre Y. Tá? Então isso aqui, eu encerro com vocês essa coisa de versões do Teorema de Tales, né? Porque tem essas coisas, fala, é isso aqui ou é isso? Bem, os dois resultados são equivalentes, um implica no outro e trata-se da mesma coisa, tá bom? Então vamos aqui à prova de Euclides, né, para esse teorema aqui, ó. Então eu só vou copiar aqui, ó, aproveitar aqui a tela para copiar as mesmas letrinhas, né, que temos aí. Show.
Então é o A lá em cima, né? É o B aqui embaixo. É o C que é a direita, embaixo a direita. Aí corta com uma paralela aqui, que minha paralela ficou horrível, vocês vão ver. Ficou D e ficou um E aqui, ó. Tá bom? Então, esse aí é o desenho que está nos elementos de Euclides. Deixa eu ver se eu tenho uma canetinha aqui sobrando. Tem uma verde aqui. E aí eu vou traçar isso aqui, ó. Então é isso aí, né? A gente tem um triângulo ABC, traçamos uma paralela a essa base BC, tá? Que é o DE, tá? E a gente quer provar, e aqui eu vou dar nomes, tá? Que eu não gosto de ficar trabalhando igual, né, Euclides trabalha, com AD, né? Eu gosto de dar nomes aqui. Então eu vou chamar isso aqui de Azinho e essa parte de baixo aqui de Bzinho, tá? Eu vou chamar esse aqui de X e vou chamar essa partezinha aqui de Y, esse comprimento aí, tá? E aí o que foi que Euclides fez? Ele traçou aqui, ó, essas dois segmentozinhos aqui, ó, tá bom? E aí, o que é que eu quero observar com vocês? Que esses dois triângulos aqui, gente, esse triângulo com esse outro aqui, ó, tá? Que é o triângulo BDE, que é esse aqui, e o triângulo DEC, eles têm a mesma área, tá? Que é o que ele chama, no caso lá, Euclides diz que eles são iguais, tá? Então, o que ele fala de igual é que eles têm a mesma área. Então, e por que eles têm a mesma área? Porque a gente pode olhar isso aqui como uma base de ambos, né? Uma base de ambos. E ambos têm um terceiro vértice sobre esse segmento. Que se a gente prolonga isso aqui, ó, é uma reta, né? Essas duas retas são paralelas. Então é como se aqui tivesse um Hzinho, uma certa alturinha aqui, ó. Tá? Então esses dois triângulos, eles têm a mesma área. Beleza? E tem esse triângulo de cima aqui, ó, que é o triângulo ADE, tá? Que por sua vez, ó, se a gente traça uma paralela aqui, ó, esse ADE, ele tem uma área fixa dele aí, né? Tá? Então, eu vou chamar esse triângulo aqui de T1, esse outro aqui eu vou chamar de T2, tá? E aqui eu vou chamar esse cara aqui de T só, tá? Só de T. E na verdade isso aqui são as áreas desse triângulo aí, ó. Tudo bem? Né? É a área do ADE, esse T1, isso aqui vai representar para a gente a área desse triângulo, né? Isso aqui. Então, isso aqui tem a área T1, isso aqui tem a área T1 também. Então, T1 é igual a T2, tá? Né? Essa área aqui, eu vou chamar de A1 aqui, ó. A1, isso aqui é A1 também. Ah, não, gente, eu vou usar T1 para representar os triângulos que são diferentes, mas têm a mesma área. Depois eu comento isso aí. Então, o que acontece aqui, gente? Então, se esses triângulos eles têm a mesma área, então essa proporção é a mesma. A área do triângulo, a área desse triângulo aqui, ó, né, que eu vou chamar a área desse triângulo de cima dividido pela área do triângulo de baixo, né, por esse triângulo aqui, ó, é a mesma, né, claro, né, que a área do triângulo de cima dividido pela área do T2, ó. Porque essas áreas são iguais. Então, essas duas frações elas são iguais porque elas têm o mesmo numerador e têm o mesmo denominador. Ok? E aí, qual é a sacada aqui do Euclides? Após, né, observar essas proporções, né, de que a área do T1 está para a área desse triângulo de cima, da mesma forma que a área do triângulo T2 está para a área do triângulo de cima. Então, aqui ele faz o seguinte, ó. Como é que ele vai atacar essa fração aqui, ó? Ele vai pegar, o cálculo da área desse triângulozinho aqui embaixo, né? Essa área dele aqui, ó, vai ser base, e aí eu vou pegar, gente, a projeção desse ponto E aqui, ó, nessa altura relativa, né, desse vértice com relação ao lado AB. Então aqui tem uma... Deixa eu tentar uma coisinha azul aqui.
Aqui, ó. Então tem uma altura aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Né? Foi aqui, ó. Aqui tem uma certa altura aqui, ó. Que eu vou chamar de H. Eu vou chamar de H1, tá? H1. Beleza? Então, observem vocês que esse H1 aqui, ó, essa altura H1, ela serve tanto para o triângulo T1, para esse triângulo, ela é tanto a altura do T1, quanto ela é a altura para o triângulo T, ó, né, que ela tem essa base, né, isso aqui é um vértice desse triângulo também. Então, isso aqui serve de altura para o triângulo T. Tá? Então, a área do triângulo T1, que é esse triângulozinho aqui, ó, a gente calcula assim, ó, fica a base vezes a altura, que é o H1, né, e dividido por 2. Ó, tá? E a área do triângulo de cima, a gente vai calcular usando esse lado A aqui. Ó, né? Então, vai ficar A, que é a base, vezes a altura, que é H1, dividido por 2. Tá? Então, essa fração se transformou nisso aqui, ó, do lado esquerdo. E ela é igual à fração do lado direito. Aí a gente passa agora para o lado direito usando essas medidas aqui, ó, tá? Então, essa área então, essa área aqui a gente calculou assim. Ó. Essa área do triângulo 2, a gente calcula ela como? A gente faz assim, ó, usa essa base, tá? E aqui eu vou usar essa alturinha aqui, ó. 90 graus aqui, ó, que eu vou chamar de H2, ó, tá? Então, essa altura H2, ela serve, né, olhando isso aqui como base do triângulo T2, ó, essa H2 é a altura dele, ó, né, base e altura desse triângulo, porque é o vértice dele aqui, né, a base está aqui, então serve de altura para esse triângulo aqui, ó, para esse triângulo aqui, ó. É como se a gente tivesse assim, né, a gente estivesse fazendo essa conta aqui, ó, aqui é base, aqui está o nosso triângulo, e eu estou usando a altura dele. Tá? Então, a área dele vai ser base vezes a altura dividido por 2. Então, eu vou usar aqui, ó, base, que é y, vezes a altura, que é H2, dividido por 2. Tá? E, e agora, né, essa área do triângulo de cima, a gente calcula ela usando essa mesma coisa aqui. Ó. O nosso triângulo é esse aqui. Ó. Eu vou usando base, que é o x, vezes a altura, que é o mesmo, né, H2, dividido por 2. Tá? Então, fica base vezes a altura, que é H2, dividido por 2. Simplificando, gente, ó, corta esse 2 com esse 2, H1 com H1, aqui é a mesma coisa, H2 com H2, a gente conclui que A sobre B é igual a X sobre Y. Olha que maravilha, que coisa linda, né? Então, isso aí é a prova do teorema de Tales nos elementos de Euclides, tá? É exatamente esse raciocínio aí, só que sem os desenhos e tal, isso é tudo falado, né, comentado. Tá? Então, tá provado aí. Tá bom? E aí, aqui ele prova até a recíproca também. Tá? Ele dá uma prova de que... Porque aqui prova o seguinte, que se você traça uma paralela, né, se você traça uma paralela, os lados são divididos em partes igualmente proporcionais. E vale a recíproca, né? Se tem uma reta passando por aqui, cortando esses dois lados em partes igualmente proporcionais, então essa reta é paralela a essa daqui. Tá bom? E aí depois Bem, leiam a prova aqui, tá? Tem como provar isso usando o primeiro resultado, tá? Que você traça a paralela e usa a teoria dos números, basicamente, né? Porque se você traça pelo ponto D aqui, ó, né? Uma paralela aqui, ó, ela vai encontrar um ponto E' aqui do lado direito, tá? A paralela vai encontrar um ponto E'. E esse E', ele divide o segmento AC na mesma proporção. Como o E ele obedece essa mesma proporção, né? O CE e o CA estão na mesma proporção que o CE' e CA, e aí você conclui que o E' é igual a E, tá? Que só tem só tem um ponto, né, a partir do C, né, na semirreta C para A, que obedece essa proporcionalidade, tá? Então, o E vai ser igual a E', e aí você mata isso aí usando o resultado que a gente provou aqui, tá bom? Então a gente vai sair aí agora de 600 a.C., né, de Tales, e vamos aqui para o Pitágoras, então.
bom? Então, deixa eu ver onde está o resultado de Pitágoras. Então, eu tenho notado aqui o teorema do ângulo externo, eu marquei aqui, teorema de Pitágoras. Está aqui, ó. Tá. Que é a famosa figura aqui dos elementos de Euclides. Essa figura que aparece em vários lugares, né? Então essa figura é uma figura clássica aqui, ó. Tá bom? Então aí, gente, a gente vai para o próximo, né, grande matemático da antiguidade, que é sair de Tales para Pitágoras. E aí lembrando, né, que aqui não tinha, né, a numeração indo-arábica, tá? E o que se tinha aí era a notação cuneiforme, a escrita egípcia e a numeração egípcia, e os números, os algarismos romanos, né? Tá? A numeração romana. E aí, bem, e a prova é a prova moderna, né? Lindíssima, que é válida até hoje, que usa a ideia de área, tá? Então, essa daqui é a prova mais antiga do Teorema de Pitágoras, tá? Que se tem, que chegou até a gente, que é o que a gente atribui a Pitágoras, né? Que chegou para a gente através dos elementos de Euclides. Então, vamos lá, gente. O enunciado, né, é o que todo mundo já sabe, que se a gente pega um triângulo retângulo, tá? Né, e, portanto, o ângulo reto ele está aqui nesse vértice A, né? Essa parte interna aqui, ó, tá? O quadrado da hipotenusa, né, ou seja, se a gente apoia um quadrado aqui, ó, né, com um lado igual ao da hipotenusa, encaixando na hipotenusa aqui, ó, a área desse quadrado representa o quadrado da hipotenusa, né? E aí o Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, tá? Então, esse cateto ao quadrado aqui, ó, geometricamente ele representa a área desse quadrado apoiado nele, né? Cuja medida dos lados é exatamente a medida desse cateto. E o outro cateto a mesma coisa, né? Então, essas áreas aqui representam esses quadrados, né? As áreas desses quadrados aqui, né? E aí o que o Teorema de Pitágoras, né, em outra versão diz é o seguinte, é que esses dois quadrados, né, a área desses dois quadrados menores da área desse quadrado maior aqui, tá? Então, de certa forma, a prova é o quê? É a gente dar um jeito de colocar esses dois quadrados aqui, né, os quadrados pequenos, dentro do grandão, tá? E aí, bem, e a prova que está aqui, né, eu vou estar explicando para vocês o porquê, né, desse monte de traçados, esses segmentos aqui por dentro e tal. Então, vamos dar um pulinho aqui no GeoGebra, que eu fiz uma animaçãozinha para vocês aqui, ó. Então, resumindo lá as coisas e limpando um pouco, né, porque aqui estão duas provas, tá? Esse monte de traçado aqui é justamente para colocar os dois quadrados. Eu vou me preocupar em colocar me concentrar nesse quadradinho vermelho aqui, ó, tá? Então a nossa missão aqui é o seguinte, é colocar o quadrado vermelho e o verde dentro desse azul vinho aqui, sei lá que cor é essa, tá bom? Então a prova ela é o seguinte, ó, ela parte disso aqui, ó. A gente começa traçando esse segmento aqui, ó, desse vértice aqui até aqui, tá? E traçando começa aqui, né? Pega esse vértice do triângulo retângulo e traça esse segmento preto aqui, ó, tá? Que vai daqui de baixo, do quadrado maior, até lá no vértice aqui, ó. Isso aqui acaba que separando, né? Dividindo o problema em duas partes idênticas. Eu vou até colocar uma reta aqui, ó. Deixa eu traçar uma reta passando por aqui e por aqui, tá? Para que eu tracei essa reta aí? Eu tracei essa reta aí justamente para separar o problema em esquerda e direita, tá? Deixa eu voltar a botar esse pontinho em cima desse outro aqui, tá? Esquerda e direita como? Tudo que a gente fizer do lado esquerdo vai ser idêntico a fazer do lado direito, tá? É o mesmo raciocínio, porque da mesma forma que a gente vai pegar esse quadradinho e encaixar ele aqui dentro, né,
desse retângulo aqui do lado esquerdo, a gente, a mesma ideia, pega o triângulo verde e coloca ele aqui na parte da direita, tá? Porque há uma simetria aqui nesse problema. Então, a segunda etapa, bem, dividido o problema entre quadrado da esquerda e o da direita aqui, ó, a partir desse ponto, a gente liga esse vértice aqui a esse vértice aqui, tá? E liga esse vértice aqui, ó, a esse aqui de baixo. E a observação que, né, a primeira observação que a gente faz é o seguinte: esses dois triângulos são idênticos. Eles são congruentes. Tá bom? E por que eles são congruentes? Vamos lá? Eles são congruentes pela congruência lado, ângulo, lado. Tá? Lado, ângulo, lado como? Vamos se concentrar nesse aqui primeiro, tá? Esse aqui, ó. Um lado dele é vermelho, né? Que é o cateto aqui. Ah, o bicho tá andando aqui, ó. Que é o lado desse quadrado menor, olha, lado, tá? Depois, ele tem esse ângulo aqui, ó, tá? E que ângulo é esse? Esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo de 90 graus, que é esse ângulo interno aqui do quadrado. Então, é 90 mais esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo médio do triângulo retângulo, né? O triângulo retângulo, ele tem três ângulos. Ele tem um reto, esse aqui eu vou chamar de reto, né, que é o reto mesmo. Esse aqui eu vou chamar de ângulo menor. Esse aqui é o ângulo médio, né, do nosso triângulo retângulo. Então, esse nosso triângulo lá que a gente estava investigando, ele tem esse lado aqui, que é o lado do quadrado menor. Tem esse ângulo, que é 90, mais o ângulo médio do triângulo retângulo. E ele tem esse lado aqui, ó, que é o lado correspondente ao quadrado maior. E aí completa o nosso lado, ângulo e lado. Tudo bem? Agora a gente vai para esse outro triângulo, né? Eu vou me concentrar nesse aqui agora. Esse triângulo aqui, ó. Ele é o que, ó? É a mesma coisa, olha. É lado, tá aqui, ó, que é o lado do quadrado, que é esse mesmo comprimento aqui, ó. É esse mesmo ângulo aqui, ó. Esse ângulo é igual a esse outro aqui, porque, ó, é o ângulo médio do triângulo retângulo mais 90 graus, certo? Que é o ângulo de dentro do quadrado maior. Então, é ângulo médio mais 90. E aqui, no outro é a mesma coisa, ó, era 90 mais o ângulo médio. Então, os ângulos são iguais. E esse lado aqui, ó, tá? Que é o que corresponde ao lado do quadrado maior. Então, eles são idênticos. Na verdade, eles se diferem só por uma rotação. Se a gente pega esse triângulo aqui, ó, e rotaciona aqui, ó, né, 90 graus, acho que dá para fazer isso aqui, ó. Tá, deixa eu criar um controle aqui, ó. Um controle deslizante aqui, ó, de ângulo aqui, ó. Vou chamar ele de T. Vou chamar de T minúsculo aqui. Vou botar aqui até 90 graus. Tá, ok. Então, deixa eu ver se tá certo, tá. Que isso, gente. É ângulo até 90. Nosso ângulo T. Ok. Deixa eu apagar isso aqui. Está indo até 90. Então eu criei um ângulo aí de 90, tá? Um parâmetro que vai de 0 a 90. E aqui eu vou girar a rotação em torno de um ponto. Então eu vou girar em torno desse ponto esse bichinho ali, ó. E eu vou girar ele, o nosso T lá, que eu acabei de ir no sentido horário. Tá? Pronto. E aí, olha só aí, ó. Vocês estão vendo ali? Então, aqui, ó, se a gente pega esse triângulo aqui, que a gente provou que é côngruo ao outro, ele é idêntico a esse triângulo aqui, ó. Tá? Então, constatando aí, ó, tá? Um encaixa no outro aí. Beleza? O que é que eu quero agora? Então, a gente provou que essas coisas são idênticas. Agora que a gente vai fazer a comparação de área, tá? Esse triângulo aqui, gente, esse de cima aqui, ó, né? Ele, se a gente pega esse vértice dele e coloca aqui, ó, né? A gente não altera a área, porque a base continua a mesma, né? E essa reta aqui, ó, é paralela a essa reta aqui, ó, tá? Da lateral do triângulo. Então, se a gente navega com esse ponto livremente, tá? A gente
constata que a área desse triângulo é o que, ó? Se eu venho para aqui, ó, é metade da área do quadrado menor. Então é como se fosse assim, é como se a gente tivesse aqui, ó, metade da área do quadrado menor, né, que é esse triângulo, pode se transformar nesse triângulo aqui, tá? E esse triângulo, por sua vez, se transforma nesse triângulo aqui, tá bom? Né? Se transformou, né, se transforma nesse triângulo. E esse triângulo aqui, gente, olha só, essa base fixa, se eu trago ele aqui para baixo, eu não altero a área dele, ó. Aí ele vem para cá, né? Ele tem a mesma área que o que, ó? Que esse triângulo aqui, ó, que é metade desse retângulo aqui, ó. Então, o que foi que a gente acabou de fazer? A gente acabou de fazer uma construção dizendo o seguinte, olha, metade desse quadrado preenche metade desse retângulo da esquerda aqui, ó. Exatamente a metade. Então, a gente conclui o que, gente? Que esse quadrado, ele tem a área desse retângulo. Porque a outra metade aqui, né? Porque como é metade, né? Então, significa que a outra metade é exatamente a outra metade do quadrado. Então, a gente conclui o quê? Que esse triângulo, esse quadradinho todo vermelho, se encaixa nesse triângulo da esquerda. Tá? E de forma idêntica, né? Exatamente idêntica, que é o quê? Vai pegar agora um segmento daqui para cá, né? Daqui para cá. Esse segmento aqui, ó, né? A gente formaria um triângulo aqui, ó, né? Eu consigo até fazer isso aqui, ó, ao vivo e a cores para vocês. Ó. Esse triângulo aqui é a mesma coisa. Tá? Esse triângulo que eu acabei de criar aqui, ó, e se esse vértice for para cá, a gente constata que ele é metade do quadrado verde. Tá? Então você pega o vértice, traz para cá esse triângulo. Se eu pego esse triângulo e rotaciono em torno desse ponto aqui, ó, tá? Ele se transforma num outro triângulo aqui, ó, né? Num triângulo para cá, assim, ó, daqui para cá. Tá? E aí esse triângulo, né, se eu desço o vértice dele para cá, ele vai preencher metade do retângulo da direita. Ou seja, o mesmo raciocínio que prova que o quadrado vermelho exatamente a área do retângulo da esquerda, o quadrado verde é a área do retângulo da direita. Então esses dois quadrados preenchem um quadrado maior e aí isso aqui encerra a prova do Teorema de Pitágoras. Beleza? Então, bem, essa prova é linda, né? É lindíssima, lindíssima. Com essas animações, isso tudo está escrito lá aqui nos elementos de Euclides, tá? Exatamente ele... E aqui, olha, esse outro segmento aqui do B para o K, ó, exatamente para poder fazer a prova de que o BKC, ele é idêntico ao ACE, tá? Né? Eles diferem só por uma rotação, tá? Que a gente pode pegar esse triângulo aqui, ó, deixa eu rotacionar aqui, ó, flexão, rotação em torno do ponto, exatamente, em torno desse ponto aqui, ó, a gente pode rotacionar esse camarada aí, vou rotacionar o T, sentido anti-horário, ok, vamos ver se funcionou, aí, ó, tá bom? Ó, então esse triângulo, se concentre no da direita agora, né, ele vai rotacionar e se encaixar aqui, ó, tá? Depois você pega esse ponto aqui e desce. Ele não vai descer, né? Porque ele não está programado para se mexer. E aí ele desce, esse triângulo que girou, ele desce aqui, ó, e forma metade do retângulo da direita. Tá bom? E aí Euclides, né, destaca tudo aqui. E olha só o tamanho da prova, gente. A prova é isso aí, ó. Aqui ele basicamente apresenta, cria os segmentos e o argumento tá tudo aqui, ó. E observe que não tem número nenhum aqui, né? Tá? É tudo falado, tudo citando dobro, é o dobro do triângulo, né? E o que tiver de número ele fala, escreve, né? Ele não usa símbolos para representar os números, porque ele não usou nenhum dos símbolos que existiam na época, né? Da escrita da época, tá bom? Então, bem, gente, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Essas duas coisas aí. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, tá? Por favor, minha câmera deu uma travadinha aí, né? Tá? Aí vocês... Dúvidas?
Então, deixa eu encerrar aqui nossa